Eu quero resumir para vocês aqui as inelegibilidades infraconstitucionais ditas relativas. Por quê? Porque nós temos as absolutas e nós temos as relativas. As relativas aqui, na dicção, né, da classificação doutrinária que se tem, são aquelas em relação às quais eu posso me desvencilhar, ou seja, posso, a depender da situação, buscar evitá-las. E também porque elas não dirão respeito a todos e quaisquer cargos políticos eletivos, porém, para algum deles. Olha só, o que nós temos? Nós temos algumas inelegibilidades que decorrem de motivos funcionais, certo? Por eu já estar ocupando um cargo e poder me reeleger por apenas uma vez, por se tratar de pessoa militar, e eu já vou falar disso, por se tratar de membro do MP ou magistrado, que tem algumas limitações, e principalmente a limitação que mais chama atenção aqui é a impossibilidade de você se envolver político-partidariamente durante o exercício das suas funções e, portanto, eu precisar me desvencilhar da magistratura de forma definitiva antes do momento em que eu necessariamente devo me filiar a partido político, tá? Mas segura aí. E, claro, a famosíssima inelegibilidade reflexa, né? Reeleição vale para quê? Vale para o executivo. Não precisaria dizer, mas é sempre bom reforçar. Só para cargos do poder executivo, tá? E aí o que acontece? Um mandato. O que eu quero que você lembre, né? Eu até coloquei aqui alguns questionamentos a respeito disso para você refletir comigo rapidamente. Você tem que lembrar o seguinte, pessoal, que isso vai envolver terceiro mandato familiar, que nós temos, prefeitos itinerantes, ele decorre daqui, né? O cara concorre duas vezes e o município, depois ele vai no município vizinho para concorrer de novo como prefeito. Não pode, o prefeito itinerante ou profissional. Existem várias discussões a respeito. Olha que interessante, por exemplo, essa primeira ponderação aqui. Ó. O exercente que por duas vezes, né, o exercente por duas vezes do cargo de titular pode candidatar-se para outro cargo agora no legislativo? E aí? Sim? Sim. Veja, ele não pode no executivo, tá bom. O vice está impedido de concorrer ao cargo de titular caso esteja no segundo mandato consecutivo como vice, pessoal, cuidado. Isso aqui, a princípio não, mas depende muito pelo seguinte, porque nós temos que cuidar se durante o período que ele exerceu, né, ali a qualidade de vice, ele sucedeu o titular. Se ele sucedeu, conta com mandato. O STF e o TSE hoje entenderam diferente em um certo momento, mas hoje entendem os dois de forma uníssona, que se for uma mera substituição, não tem o condão de gerar impedimento, certo? Mas se houve sucessão, sim, vai contar com uma eleição. Então, teoricamente, ele poderia concorrer a um novo mandato, certo? Avançando, olha só, o exercício por sucessivas vezes do cargo na qualidade de vice é vedado? Claro, por quê? Porque a finalidade do vice é eventualmente ascender a titular. Então não pode também. O exercício por duas vezes do cargo de vice impede que agora possa concorrer no cargo de titular? O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o seguinte, não pode, não impede. A não ser que tenha havido sucessão e a gente volta lá para o segundo questionamento que estava na tela anterior. Após 2 mandatos consecutivos, o titular poderá candidatar-se como vice do cargo do qual era titular? Claro que não. Né? Veja, se ele exerceu 2 mandatos consecutivos como titular, agora ele pode concorrer como vice? E aí, se ele precisar assumir, seria o terceiro mandato, não dá. Se o vice, né, em substituição ou o sucessor desejar concorrer às próximas eleições como vice, deverá desincompatibilizar-se? Sim. É a mesma regra no sentido, né, contrário. E para encerrar, o prefeito itinerante, o prefeito profissional é permitido? Evidentemente que não, tá? Então, no final das contas, a regra de reeleição é muito simples. O que você precisa é muito jogar com essa questão do vice, naturalmente, para eventuais casos concretos criados em questão de prova. Inelegibilidade reflexa, o que você tem que ficar atento, pessoal? Veja, é uma condição funcional de um sujeito que implica na inelegibilidade do quê? Cônjuge, companheiro ou parentes, e aí muita atenção, né, pessoal? Ou parentes até segundo grau, tá? Eu até tenho a tabela de parentesco aqui para vocês, não preciso me preocupar com isso, você vem lá no direito civil, você mata esse negócio, né, com a tabela toda, portanto, tá aí apenas para um rápido registro. Se você precisou, se dá um pause, olha e a gente segue, tá? O que acontece, né? Alguns pontos. Se ele já era ocupante de cargo anteriormente e ele não sofre inelegibilidade reflexa. Então, eu sou prefeito, minha esposa já era vereadora. Se eu quiser concorrer se eu estiver na qualidade de prefeito, ela pode concorrer à reeleição como vereadora, não tem problema nenhum, tá? Primeiro ponto. Né? Outro ponto importante, eu posso, se prefeito for, né, eu gero inelegibilidade dentro da circunscrição na minha prefeitura para que ela concorra a cargo de vereador, certo? Perfeito. Agora, eu posso me desincompatibilizar
né, no prazo que vai estar previsto lá na lei das eleições, na lei de inelegibilidade, serão 6 meses aqui para ela ocupar, certo? Certo, posso me desincompatibilizar. Tá bom, então esse é um ponto ainda. Outro ponto, pessoal, é o seguinte, no território de jurisdição do titular, tá bom. Veja, acontece o seguinte, do mais pro menos. Se eu sou presidente, minha esposa está ferrada para qualquer cargo. Se eu estou no governo, nada impede que ela concorra a presidente. Se eu estiver numa prefeitura, nada impede que ela concorra a nível estadual ou nacional. Certo? Bom demais. Ok. Só batendo aqui para vocês, né? Tem também a súmula vinculante 18 a dizer que a dissolução da sociedade conjugal ali, né, no curso do mandato não vai afastar a inelegibilidade prevista no parágrafo aqui, tá? Lembrando que isso será se comprovado situação que vai gerar uma inelegibilidade por mais 8 anos por conta da lei de inelegibilidades, tá? Ou seja, gera uma sanção a mais, tá? Outra coisa, né, o falecimento do cônjuge, ela afasta a inelegibilidade reflexa? Veja, afasta. Não haverá mais. Por quê? Porque houve o falecimento e você tem a ruptura. Beleza? Show? Então é isso, olhando agora para a questão dos militares. Pessoal, militares é o seguinte, sou conscrito, eu sou inalistável durante o período da conscrição. Naturalmente não sou elegível. Agora, se eu não for conscrito, e contar com menos de 10 anos de serviço, eu me afasto. Se eu contar com mais de 10 anos, eu faço o quê? Sou agregado e posso concorrer às eleições, caso vencer, passo automaticamente para a situação de inatividade, que é uma aposentadoria lá. Para magistrados e membros do MP, você sabe, eles não podem exercer atividade político-partidária, devendo se afastar definitivamente de suas funções. Ok? Legal. Nesse caso, tem que se descompatibilizar o quê? 6 meses antes, que é o que está previsto na lei de inelegibilidades, até para que possam, no momento em que se afastam definitivamente, poderem o quê? Se filiar ao partido político para o qual irão concorrer às eleições. Certo? Fechamos, portanto, esse ponto bem legal para nós revisarmos aqui.